Eu estou errada por cortar minha irmã de minha vida depois que ela colocou meu filho em perigo? Eu tenho uma irmã com quem sempre tive um relacionamento difícil. Não nos dávamos bem quando crianças, mas depois de crescer, nós duas nos casamos e nos mudamos, conseguimos construir algum tipo de relacionamento frágil. Uma ligação ou mensagem de texto de vez em quando, e quando ela e o marido voltavam para casa para visitar, com certeza os veríamos antes de saírem da cidade novamente. Eu tenho um filho de 3 anos que é autista e a luz da minha vida. Ele é uma criança muito doce e feliz, ele é apenas não verbal e tem muitos problemas sensoriais e atrasos no desenvolvimento. Meu marido trabalha e eu sou uma dona de casa. Isso me permite dar ao meu filho a atenção individual de que ele precisa, além de levá-lo às consultas médicas e a várias terapias. Meu marido não ganha muito dinheiro, mas é o suficiente para nós. Somos donos de nossa casa e nossas contas são pagas todos os meses. Eu sou um pouco obcecada por limpeza, então nossa casa está sempre limpa, ou tão limpa quanto pode ser com uma criança, e, como não trabalho, também cozinho a maior parte do tempo. Eu não bebo por causa de um problema médico que tenho e meu marido só bebe em ocasiões especiais, e geralmente na casa de um amigo. Digo tudo isso para dizer que vivemos em uma casa limpa, com muita comida na mesa e não há álcool em nossa casa. Você verá porque isso é relevante em um momento. Eu tenho uma prima que não teve a melhor educação. Seu pai não estava realmente presente, sua mãe era um pouco mesquinha e teve um desfile de homens ao longo de suas vidas ao longo dos anos. Minha prima luta muito com dependência química e ela não está na melhor situação de vida. Da última vez que verifiquei, ela estava morando em uma casa degradada em uma cidade com 4 de seus amigos e seu namorado. Ficamos todos um pouco surpresos e preocupados quando descobrimos no ano passado que ela estava grávida. Ela conseguiu se limpar durante a gravidez, ela e o namorado conseguiram seu próprio lugar, e ela estava indo muito bem quando o bebê finalmente chegou. Ela teve um menino, que é muito doce e muito adorável, mas ele teve alguns problemas de saúde por causa do uso de substâncias por parte de sua mãe no início da gravidez. Recentemente, ouvi dizer que minha prima teve uma recaída. Por causa disso, ela perdeu o emprego e eles perderam a moradia. Eles voltaram a morar com os 4 amigos novamente. Todos na família estavam preocupados com ela, mas estávamos realmente preocupados com o bebê e o ambiente em que eles viviam. Algumas semanas atrás, fiquei arrasada quando soube que seu filho havia sido removido de seus cuidados após uma denúncia anônima ao CPS. Quaisquer que sejam seus defeitos, eu sei que ela amava aquele bebê. O bebê foi colocado sob cuidados com os avós do meu primo. Meu pai foi quem me contou sobre tudo o que estava acontecendo e ele mencionou que minha irmã estava muito chateada porque ela e minha prima sempre foram próximas. Mencionei algo sobre esperar que isso seja um alerta para ela e que talvez seja isso que ela precisava para endireitar sua vida para que pudesse ter seu filho de volta. Eu não quis dizer nada malicioso quando disse isso, era apenas algo que eu esperava que acontecesse. Eu quero o melhor para minha prima e seu filho. Uma semana atrás, eu estava em casa com meu filho e houve uma batida na minha porta. Atendi a porta e havia 2 agentes do CPS na minha varanda. Fiquei chocada. Eles foram muito educados e se apresentaram e disseram que haviam recebido uma denúncia anônima de que meu filho estava em perigo. Eu não me senti confortável em deixá-los entrar, mas meu filho estava bem atrás de mim e eles podiam ver ele pelo que pude perceber. Alguém ligou para eles e relatou que meu filho estava em perigo porque eu estava dopada, meu marido era alcoólatra, estávamos vivendo na miséria e meu filho estava sendo negligenciado. Informei-os de que não estava dopada, não havia álcool na casa e deixei que olhassem para minha casa e vissem que estava limpa. Conversamos por mais um tempo e eles obviamente puderam ver que meu filho não estava sendo negligenciado. Ele estava limpo, vestido e feliz comendo um lanche enquanto eu conversava com eles. Eles consideraram que este era claramente um relatório falso e pediram desculpas por desperdiçar meu tempo. Pedi desculpas a eles, senti que precisava, porque eles haviam perdido tempo em vir aqui. Um deles deixou um cartão e disse para ligar em alguns dias para se certificar de que o caso estava marcado como um relatório falso e que ele garantiria que não houvesse repercussões. Já ouvi histórias de horror sobre visitas ao CPS, então me considero muito sortuda por ter corrido tão bem quanto foi. Eu não tinha nada a esconder, mas ainda me deixava nervosa. Depois que eles saíram da minha casa, como você pode imaginar, fiquei lívida. Liguei para meu pai para contar o que havia acontecido e ele ficou muito bravo. Ele me disse que teve uma conversa com minha irmã algumas semanas atrás e mencionou o que eu disse sobre a situação do meu primo. Aparentemente, ela ficou com raiva do que eu disse e fez um comentário sarcástico sobre como eu teria mais simpatia se isso acontecesse comigo. Ele desligou comigo para poder ligar para minha irmã.
Uma hora depois, ele me ligou de volta e me informou que minha irmã havia dito a ele que era ela quem ligaria para o CPS e registraria o relatório falso porque ela achava que eu era quem havia os chamado para minha prima e ela queria que eu aprendesse uma lição de empatia. Ambos os meus pais ficaram do meu lado e a repreenderam e disseram que o que ela fez foi absolutamente errado. Não foi apenas um abuso de um sistema já quebrado, mas também colocou meu filho em perigo desnecessário. Tentei ligar para minha irmã, mas ela não retornou minhas ligações ou mensagens. Isso foi bom para mim. Eu a bloqueei em tudo e disse aos meus pais que estava cortando a da minha vida. Meu pai concordou, mas minha mãe disse que era muito duro. Que ela ainda era minha família, não importa o que ela fizesse. Eu disse a ela que se minha irmã se importasse comigo, ela nunca teria feito algo assim comigo e que qualquer família que fizesse isso comigo ou com meu filho não era uma família que eu quisesse estar por perto. Eu também disse que ela teve sorte de eu não ter chamado a polícia e denunciado minha irmã por fazer um relatório falso. Ela disse que estou sendo uma idiota porque, sim, o que minha irmã fez foi ruim, mas ela não merece perder parte de sua família por causa disso e certamente não merece ser entregue à polícia. Mamãe e eu não estamos nos falando agora porque não podemos concordar. Ainda não decidi se vou entregar minha irmã. Então, eu estou errada? Atualização. Obrigado a todos que comentaram e me garantiram que eu não era o idiota aqui. Sinceramente, não achei que estivesse errada, mas meu radar idiota nem sempre funciona direito. Acabei chamando a polícia e falando com um detetive. Ele me informou que nosso estado tem leis que protegem o anonimato de pessoas que fazem ligações para o CPS por razões óbvias, mas que eu ainda poderia registrar um boletim de ocorrência por difamação e algumas outras coisas contra minha irmã apenas para ter um registro de papel. Eu fui e segui em frente com isso. Sinto-me um pouco melhor agora que tenho o registro de papel caso isso aconteça novamente. Todos vocês ficarão interessados em saber que o detetive me informou que, embora meu estado tenha leis rígidas que protegem o anonimato de quem liga, as leis do estado em que minha irmã mora são muito mais frouxas. Acredito que suas palavras exatas foram: isso é uma contravenção em seu estado. Faça com essa informação o que quiser. Então eu fiz exatamente isso. Liguei para o departamento de polícia da cidade da minha irmã e falei com um policial muito legal que estava muito interessado na minha história. Eu apresentei um relatório com eles também. Ele me disse que teria certeza de que esse assunto seria investigado. Alguns dias atrás, recebi uma ligação do meu pai dizendo que ele havia recebido uma ligação da minha irmã e que ela estava gritando e chorando quando ele atendeu. Aparentemente, a polícia apareceu em seu trabalho e a prendeu por assédio, difamação e envio consciente de uma denúncia falsa ao CPS. Uma dessas acusações é uma questão civil, mas as outras duas são contravenções em seu estado. Quando ela não recebeu nenhuma ajuda do meu pai, ela ligou para o marido. Aparentemente, ele não sabia nada sobre nada disso e se recusou a salvá-la. Ela foi libertada após 72 horas e recebeu uma data para o tribunal. Fui informada de que teria permissão para testemunhar se quisesse. Você pode apostar que estarei dirigindo para contar ao juiz toda a história e levarei uma montanha de evidências comigo. O policial da cidade da minha irmã sugeriu que eu trouxesse todos os registros médicos, registros hospitalares, resultados de testes de entorpecentes, etc. ao juiz para ajudar no meu caso, e farei tudo isso. Também receberei uma cópia do relatório que o CPS fez quando eles vieram para mostrar que consideraram um relatório falso. Ter minha irmã presa foi a gota d'água para minha mãe. Ela e eu conversamos de novo e eu apenas levantei minhas mãos e disse que estava acabado. Se ela quer ficar do lado da minha irmã, então eu não a quero mais perto da minha família. Obrigada novamente a todos por seus conselhos. Espero que minha irmã aprenda algo com isso, mas honestamente não é mais problema meu. Ela e minha mãe foram cortadas e nossas vidas são melhores por isso. Eu seria errada se contasse ao ex-marido da minha melhor amiga que ela não planeja se casar novamente com ele quando ele deixar sua atual esposa? Aviso de gatilho: infidelidade, amor espontâneo, manipulação e traição. Vou deixar todas as idades, nomes e localização anônimos. Minha melhor amiga e seu ex-marido eram objetivos de casal. Pelo menos eu sei que minha melhor amiga o amava muito. Quando ela descobriu que ele a traiu com uma colega de trabalho, ela sentiu tanta dor que acabou perdendo o bebê. Ela o deixou, é claro. Depois de um curto período de tempo, ouvimos que ele começou a namorar aquela colega de trabalho. Isso deu a ela mais dor, e não ajudou que a mulher estivesse se regozijando com isso nas redes sociais. De qualquer forma, minha amiga começou a falar com o ex dela novamente e disse a ele que sentia falta dele, etc. Ele então deixou a colega de trabalho, mas então minha melhor amiga disse que não poderia perdoá-lo após ter perdido o bebê e terminou novamente com ele. Mais uma vez, ele começou a namorar o colega de trabalho novamente.
Desta vez, a colega de trabalho exigiu que eles se casassem por causa do que ele fez quando a deixou. Desta vez, minha amiga foi muito legal com isso. Ela não estava com dor mais e apenas disse tudo bem. Eles se casaram em agosto passado. Hoje eu entendi por que ela tem sido tão legal sobre isso. Ela tem conversado com ele novamente por mensagens de texto e antes de retomar qualquer relacionamento com ele, ela quer que ele se divorcie da colega de trabalho. Então ela me disse que uma vez que ele se divorciasse, ela diria a ele que não o queria mais, que havia mudado de ideia. Fiquei chocada. Eu disse isso a ela, mas ela foi muito indiferente, dizendo que não o deixava, não dormia com ele e não lhe prometia nada. Só que ela não gostaria de ter nada a ver com ele se ele fosse casado. Eu disse a ela que isso estava indo longe demais, mas ela ficou chateada e me disse que eu seria idiota se eu avisasse qualquer um deles. Estou errada? Atualização. 5 meses depois. Então, aqui está minha atualização sobre o que aconteceu com minha melhor amiga e seu ex-marido. Acabei não avisando o ex-marido como vocês me aconselharam a não avisar. Novamente, não divulgarei nenhuma informação sobre nomes de locais ou pessoas. Pouco depois da minha postagem, minha melhor amiga pediu ao ex-marido que tornasse público o anúncio do divórcio. Para dizer como ele se arrependeu e como ele ainda amava e queria que as coisas funcionassem entre eles. Acho que ela queria que tudo estivesse nas redes sociais para que todos pudessem ver. Ele estava mais do que disposto a fazê-lo, depois ele pensou que tudo ia ficar bem entre eles porque ele fez tudo o que ela lhe disse. Ele a cobria com flores enviadas para sua casa todas as manhãs. E presentes caros, que minha melhor amiga apenas mantinha em seu corredor, fechados. Ela disse a ele que ainda não confiava nele porque, enquanto o divórcio não fosse finalizado, ele sempre poderia tirar vantagem dela e voltar para sua colega de trabalho. O divórcio foi finalizado na semana passada e, claro, a primeira coisa que seu ex fez foi ligar para ela para contar a notícia. Depois disso, ela o ignorou. E ela não atendeu suas ligações desde então. Eu a encontrei ontem e ela estava tão exultante. Nunca pensei que vingança e mais vingança fariam alguém tão feliz. Ela disse que esta foi a primeira vez que se sentiu feliz desde que descobriu o caso. Eu me senti muito triste por dentro e não sei porquê. Eu amo minha amiga e não quero que ela mude, mas não a reconheço muito. Perguntei a ela se era isso. Se ela realmente se sentia feliz e ela disse que sim. Ela estava muito pronta para seguir em frente. Perguntei a ela, e se ele e a colega de trabalho acabassem juntos novamente? Ela disse que não se importaria nem um pouco. Que ela esperava que eles voltassem a ficar juntos agora com o que acontecia sempre entre eles, mas que ela não os invejaria de seguir em frente. Separadamente ou juntos, ela não se importava mais. Ela devolveu todos os presentes fechados. Não sei o que sentir além de uma tristeza terrível. Esses dois se amavam mais do que tudo e eram tão felizes juntos em um ponto de suas vidas e agora? E minha amiga, ela era a pessoa mais gentil que conheço e agora? Bem, esta é a minha atualização final.